Está no ar Reset Podcast. Muito prazer, o meu nome é Cibele Guerra e eu estou aqui com muita alegria dando um restart, um reset mesmo na minha vida e eu tenho convidados muito especiais que eu gostaria de apresentar para você, porque são pessoas incríveis com histórias inspiradoras. Hoje, por exemplo, eu estou recebendo uma grande amiga, pastora, doutora, mãe e quase avó. Um dia ela vai se tornar avó, é o sonho dela, né? Então, eu quero comunicar para vocês que o Reset Podcast é um presente de Deus para a minha vida e para a sua vida. Eu creio que juntos nós vamos aprender muito e eu quero convidá-los para receber essa grande amiga, essa grande profissional. E eu tenho algo para falar para vocês que ela é realmente um presente de Deus para todos nós. Olha, a doutora Ana Beatriz Heringer, ela é bacharel em teologia, ela é formada em psicanálise, ela tem pós-graduação em neurociência, uau! Formação como analista corporal, meu Deus, eu vou ter que prestar muita atenção na minha forma aqui de me assentar, de me postar, porque ela é impecável nas suas conclusões. Ela é fundadora e presidente do Ministério IBVA, que é a Igreja Batista Vida Abundante, e ela é fundadora e presidente do Centro de Treinamento de Escola de Profeta Navi. Mas o mais importante é que a doutora Ana Beatriz de Oliveira Heringer, ela é membro de uma família de 5 filhos do interior de Minas Gerais. Ela é nascida em Manhuaçu, que coisa linda. A doutora Ana, ela se converteu ao Evangelho de Jesus Cristo em agosto de 1987. Ela é casada com o meu querido Onésimo Gabrig Heringer, ele também é pastor, com quem tem 2 filhos maravilhosos e lindos, eu conheço. É o Gabriel e a Esther. Muito prazer, seja bem-vindo ao Reset Podcast. Querida, muito prazer te receber. Eu estou muito feliz mesmo com a sua presença, que tanto me abençoa, que tanto me ensina. Mas eu quero te dizer uma coisa. Saiba você que esse reset que você está participando hoje como convidada especial é a minha primícia para o Senhor. E esse reset começou primeiro em mim, para eu poder retomar esse podcast com você, inclusive, que fez parte de uma grande virada de chave na minha vida. Saiba você isso. As nossas conversas, as nossas lágrimas, os nossos sorrisos, ele fez com que eu retomasse a minha posição, que eu fizesse um, um, um reposicionamento mesmo, sabe? Na minha vida, como mãe, como esposa, como avó, como amiga, como pastora também. Então, seja bem-vinda, o microfone é todo seu e eu gostaria que você se apresentasse brevemente para a gente começar com a neuroteologia. Obrigado, Cibele. É um prazer estar aqui com você nesse reinício, né? Resetando as memórias, as lembranças, a vida. É muito bom estar com você neste recomeço em 2024. Amém. Começamos bem, recomeçamos bem o ano, né? Graças E a obrigado Deus. pelas palavras tão gentis. Verdadeiras. Obrigada, sim, mas eu já sou avó espiritual, tenho vários netos por aí. Sim. Bom, quanto a ser avó biológica, é um plano, ainda só em sonhos, né? Meus filhos ainda não estão querendo nem pensar no casamento, estão com outros projetos na vida. Bom também. Mas muito feliz por aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. E sim, a gente quer bater um papo aqui hoje falando sobre neurociência, neuroteologia, mas sobre reset. É a palavra mais usada nesse último tempo. Sim. O mundo está falando em reset, o grande reset que pode estar acontecendo em 2024.
para 2025, estão falando sobre um grande reset. Mas queremos falar de um reset muito maior, um reset que acontece na nossa própria história, reescrevendo a história. A gente tem a oportunidade sempre, não é só na virada do ano, no começo do ano, mas a gente tem sempre a oportunidade de reescrever a nossa história, usar as experiências daquilo que tivemos na vida, as frustrações, as dores, e podemos reescrever a nossa história, fazê-la ser melhor, ser maior, com mais qualidade de vida. Então é bom, muito bom estar com você falando sobre esse tema. Sim. Uma curiosidade que eu tenho, a neurociência, ela já é conhecida, ela é muito divulgada. Agora, a neuroteologia, eu passei a estudar a neuroteologia por sua causa, né? Para entender. Tem uma fusão da neurociência com a neuroteologia? Você optou por esse caminho porque você é uma pastora, porque você é uma bispa, tem um conhecimento teológico. Como que surgiu a doutora Ana, neuroteóloga? Não é uma ideia minha. Na verdade, a neuroteologia é um estudo que já existe, não é alguma coisa que eu comecei. Sim. Embora há muitos anos eu venho pensando na minha vida sobre uma fusão, uma aliança ou um casamento entre fé e ciência. Sim. Razão e emoção têm que andar juntos. E o nosso próprio cérebro mostra que existe esse caminho desta fusão entre ciência e fé. Sim. E então a neuroteologia é um braço da neurociência. Não é alguma coisa que eu criei, mas é um braço da neurociência. A neurociência tem a ver a ciência de estudar o cérebro, as emoções, é uma ciência. A neurotologia vem como um ramo da neurociência para fazer esta fusão, tentar explicar a ciência dentro do âmbito das crenças, da fé, tentar entender que existe Deus, nós somos um ser integral, Sim. Nós somos espírito, temos uma alma e tabernaculamos, habitamos neste corpo. E então a neuroteologia vem para fazer esse link e entender que dentro da nossa mente existe a possibilidade de um Deus que é verdadeiro, de acordo com cada crença. Então, sim, respondendo a sua pergunta, a neuroteologia é um ramo, é um braço da neurociência. Entendi. E tem sido vastamente estudado. O pioneiro dessa ciência foi Andrei Newberg. Sim. E é debaixo de algumas experiências muito interessantes que ele fez com pessoas para provar que, de fato, a ideia, a concepção da fé, da crença em Deus faz bem. Faz bem para a nossa saúde física, faz bem para a nossa saúde mental. Eu fiz teologia, como você sabe, eu também sou pastora, e nos atendimentos que são feitos, a palavra, independente da crença da pessoa, já é provado cientificamente que a oração, ela transforma, né? Foi feita uma pesquisa, inclusive, com doentes tratados no procedimento normal e doentes, né, enfermos, que tiveram a prática da oração. E houve realmente uma prova científica da mudança do cérebro na coloração. Isso é verídico? Sim. Sim, essa experiência foi feita por Andrei Newberg e é muito interessante. Ele foi fazendo pesquisa. Primeiro ele começou com freiras e ele pegou freiras no convento. Ele foi percebendo que, através de exames de tomografia cerebral, de eletroencefalograma, ele foi fazendo ressonância magnética, ele foi fazendo alguns testes que provam que o hábito delas, da meditação diária, o hábito da oração ou da reza contínua, aumentava o córtex pré-frontal, a atividade dele. Exato. As memórias melhoram, a atividade intelectual melhora e ajuda no estresse e ajuda para combater também na ansiedade. Isso foi provado cientificamente através dos testes feitos por Andrei Newberg. E olha, eu vejo pela minha vida, né? A oração, além dela trabalhar, porque nós somos das 3 esferas, né? Física, espiritual e emocional. E o físico, a gente cuida com uma boa alimentação, com uma ginástica. O emocional, com uma boa terapia, uma alimentação também funciona, traz muito benefício também para o emocional. Sim. E o físico, espiritual e emocional, que eu disse, né?
E o emocional, ele, para mim, Cibele, ele está muito ligado ao contexto que a gente vive, né? A gente vive num gráfico mundial de muita expectativa, de um número de informação muito latente, muito rápido, né? Você vê essa nova geração da tecnologia, as informações são muitas, as experiências são poucas, as vivências são poucas, e o emocional vai ficando nesse estado caótico, né? Para equilibrar essas três esferas, a palavra de Deus, para mim, é um bálsamo, é o meu equilíbrio. Sim. E como diria lá na música, né? Deus fala muito comigo através das canções. E eu amo aquele grupo Preto no Branco, aonde ele canta Ninguém Explica Deus. Uhum. Que ele fala, dono de toda a ciência, né? Sabedoria e poder. E esse nosso Senhor, esse Deus da vida, Criador dos céus e da terra, ele tem o domínio sobre a ciência. E essa fusão, essa junção, que é um pouco complexa para nós não entendedores do assunto, é um braço de esperança. Porque a fé, ela precisa de ser desenvolvida, mas a ciência, ela precisa ser conhecida. Então, a junção disso, através da sua vida, é um grande presente. Ainda é alguma coisa bem embrionária, sabe, Sibeli? A medicina convencional, ela durante muito tempo está mudando, fato, mas ela tratou o doente do pescoço para baixo, e esqueceu que tem um cérebro, que tem uma mente que está governando todas as coisas. Na verdade, da nossa mente, do nosso cérebro, que flui toda a energia de vida, toda ela. Nosso cérebro gasta 20% da energia do corpo inteiro. Sim. E toda a administração da vida, da saúde, do bem-estar, ou até da doença ou da cura, está na nossa mente. Claro que mente e cérebro são duas coisas. O cérebro é o aspecto físico, Sim. é essa caixa craniana com os aspectos bioquímicos, com os neurotransmissores, neurônios, que funcionam dentro dele. Sim. A mente é o aspecto, digamos, o abstrato, aquilo que é mais fé, que é exatamente o lado espiritual. A nossa mente é a energia do cérebro. E olha que interessante, os nossos pensamentos gastam tanta energia como uma maratona. Quando a gente está pensando, nós estamos correndo o tempo todo. Uau. E nós pensamos 60, 70 mil pensamentos por dia. Uau. É muita coisa. Muita coisa. É uma 60, academia. 70, é uma academia, é verdade. 60, 70 mil pensamentos por dia. Sim. A grande questão aqui, e por isso a gente precisa pensar nesta funcionalidade de uma ciência para curar, uma ciência que não olha o doente, mas que olha, ou desculpa, a doença, mas que olha o doente, o aspecto de vida da pessoa. Sim. De forma integrada, espírito, alma, corpo, ou seja, fé, espiritualidade, Sim. que também é diferente entre espiritualidade e religiosidade. Isso. Mas que olhe para ele como aspecto emocional e como aspecto físico. Que o nosso cérebro é muito interessante também, alguns dados que eu gosto muito. Eu amo o cérebro porque eu entendo aqui a constituição mais fantástica que Deus fez. Existe um mundo maior, um universo muito maior do que o visível nas galáxias, que já conhecemos, mas existe dentro de nós um mistério e um universo muito maior e muito mais fantástico dentro do nosso cérebro. Então, o nosso cérebro, ele gosta e ele foi constituído para gostar da estética, de pensar na estética, por isso que nós pensamos no aspecto físico, Verdade. nos preparamos, olhamos no espelho, gostamos do que vemos ou não. Verdade. Né? O nosso cérebro foi preparado, foi constituído para gostar da ética, de pensar sobre padrões éticos, padrões de moralidade, Sim. mas também ele foi formatado para pensar no espiritual. Isso não é uma questão de religião, mas é uma questão de espiritual, e são duas coisas bem distintas, sim, uma da outra. Com certeza. Então, sim, hoje nós pensamos muito maior sobre a nossa história. Pensamos que nós somos uma completude, não podemos pensar só no nome de doenças, mas a raiz, o que causou aquela doença. Por trás de cada doença, seja ela psíquica, seja ela emocional, seja ela física, fisiológica, existe um quadro emocional envolvido e também espiritual. E já fazendo um adendo nesse assunto,
que você me diz sobre o determinismo genético? Ele é determinismo genético e biológico, é a mesma coisa? Esse determinismo? Genético ou biológico? Sim. Sim, interessante a sua abordagem. Nós entendemos, e até nós, como pastores, ensinamos muito isso também, porque Uhum. a Bíblia fala que Deus visita, em Êxodo, vai dizer assim: Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Bom, cientificamente já foi provado que nós temos memórias de nossos ancestrais dentro Uhum. de nós até a sétima ancestralidade. Uhum. Então, nós somos uma história de muitas e muitas pessoas que nunca nem ouvimos falar e não sabemos o nome delas dentro de nós. Então, existe um código genético que é transferido. Um código genético. Por isso que nós temos, a gente fala, o cabelo é igual a da avó que nem conheceu, os olhos é do avô que não O conheceu, a jeito de andar, personalidade era do sim. meu próprio, ah, a minha filha, Esther. As pessoas dizem que ela tem o humor da minha avó, mas a minha avó, ela faleceu quando eu estava grávida da Esther, então Esther não chegou a conhecê-la, Uhum. mas ela tem o humor dela. Então, o código genético, ele é determinado sim, ele é transferido na nossa DNA, o código genético. Contudo, isso não é determinismo Determinismo. absoluto para a nossa história de vida. Existe uma outra ciência aí muito interessante, que nós vamos falar sobre ela, que vai mostrar que nós não somos vítima da nossa genética. Nós não somos vítimas da história que os nossos ancestrais escreveram para nós. Temos sim um código genético, por isso temos tantas aparências físicas ou também de caráter, de personalidade parecido com os nossos ancestrais, pais, avós, bisavós, tataravós, tetravós. Sim. Contudo, nada disso é determinante para decidirmos o destino da nossa própria vida, porque nós podemos mudar de acordo com o nosso ambiente, nós podemos mudar a nossa história. Por isso que o meu tema é reescreva, reseta, Isso. faça um reset da sua história e Sim. reescreva a sua história, porque nós não estamos determinados a sermos o que o nosso DNA escreveu. O código genético é inalterável, ele não vai ser modificado, mas a história sim, o destino sim. E como que concilia essa fala do Determinismo. determinismo ou não, geneticamente falando, junto à palavra de Deus está escrito que as bênçãos alcançarão até 1000 gerações, e diz também que as maldições alcançam a terceira e quarta geração. Uhum. Como que se funde o determinismo ou não junto à palavra? Como que é essa conexão? Se a nossa ancestralidade vem com um vício, por exemplo, uma doença geneticamente que alcança um elemento da família, e a palavra do Senhor diz que alcança Uhum. bênçãos e maldições. Sim. Isso como que é cortado, como que isso não sendo determinado? Me explica, eu Ótimo. quero aprender. Excelente a sua pergunta, Sibeli. Olha que interessante. Parece que é determinado. Aí nós vamos pensar o seguinte: então, nós todos estamos predestinados a vivermos de acordo com a nossa herança genética. Então, se os filhos de pais que sofreram de alguma anomalia, então eles também terão essa anomalia, tanto mental, cerebral, ou até mesmo de caráter. Por exemplo, filhos de homicidas, eles tenderão a ser homicidas. Entende? Eu gosto de pensar na possibilidade do que Deus nos deu como livre arbítrio, livre escolha. Nós temos a livre escolha. Quando a palavra está dizendo que as maldições seguem e as bênçãos também seguem, também está falando de uma escolha. Preste atenção nisso. O que está dizendo aí a neurotologia entra para explicar isso de uma forma muito bacana, porque a religião, ela é um invólucro de doutrinas, de dogmas, de posições, de posturas, de faz isso ou faz aquilo outro. Então, cada sistema religioso tem o seu quadro dogmático, doutrinário. Isso não é espiritualidade. Sim. A neurotologia vem trabalhar a espiritualidade. A espiritualidade me dá acesso ao sagrado.
A religião me ensina que existe o sagrado, mas a espiritualidade me dá acesso ao sagrado. A espiritualidade me mostra que eu fui criada por um ser espiritual, ele é espírito, Deus é Uhum. espírito, Uhum. eu fui criada por ele e a prova disso é que eu sou espírito também. O espiritual, a gente tem que pensar na raiz da palavra. A palavra espíritos, no latim é espíritos, no hebraico, ruach, ruach. Até Kadosh. a maneira. Ruach, só Ruach. ruach. Kadosh significa santo, mas espírito, a palavra espiritual. Olha como é que soa quando eu falo espírito no hebraico. Ruach. É ar, Ah. é fôlego. A palavra espírito é fôlego, é vento. Uhum. A palavra espírito significa vento. Quando eu falo que eu sou um espírito, significa que eu sou um vento, eu sou um fôlego de vida. Uau, que lindo. A minha essência é um fôlego de vida. Lindo. Agora, Deus é este fôlego. Uhum. Este fôlego, ele é a fonte do ar, do hálito da vida. Uau. Ele é a fonte do sopro da vida. Ele soprou em mim a vida. Uau! Haja vida, Uau. rua, espírito. Quando ele sopra, então ele diz: agora sim, o ser humano é uma alma vivente, está completo, tem um corpo, tem as suas emoções e é vida parecida com a minha. Por isso que em Gênesis 1:26 vai estar escrito: façamos o homem à nossa imagem, homem no sentido genérico, humanidade, façamos o homem e a mulher a nossa imagem. Agora, Deus, Espírito, e eu não estou dizendo Jesus, o homem encarnado, o Filho de Deus, o Deus encarnado, mas eu estou falando de Deus como Espírito, ele não tem um corpo. E quando ele diz façamos, Jesus não havia vindo ainda. Sim, mas já existia. Mas já existia em espírito, não em carne. Sim. Ele não havia sido encarnado ainda. Então, quando ele está dizendo façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, a palavra imagem no hebraico é tesselem, que significa sombra, que significa um xerox, uma duplicata. O que ele está dizendo? Rua, eu estou soprando o meu fôlego de vida em você. Você é a minha xerox, você é a minha duplicata para viver o plano de vida excelente que eu planejei na Terra. Contudo, Deus nos deu a liberdade de escolha. E nós conhecemos a história do pecado, não vamos entrar nela, mas com a queda da humanidade, pela escolha do pecado, escolha. Nós entramos, então, no âmbito da escolha. Sim. Bênção e maldição entram no âmbito da escolha. Claro que eu posso entrar, então eu posso mudar, sim. Eu posso mudar, não o código genético, mas eu posso, através de uma palavra chamada epigenética, que a ciência vai mostrar, fora, externo à genética. Eu posso mudar a minha genética que foi amaldiçoada em Éden, lá no Éden, através do pecado original de Adão e Eva. Eu posso mudar essa genética com a minha escolha, com as minhas escolhas de vida. E aqui é uma grande questão. Então, por que nós vivemos doentes ou com tantos problemas, com tanta depressão, estresse, angústia, que é o mal desse século, não é? Outra história. Eu quero primeiro responder o que você está dizendo sobre determinismo. Então, quando eu falo assim sobre bênção e maldição, é uma escolha. Eu posso escolher as maldições que pertenceram à minha ancestralidade através de tantas coisas. Por exemplo, ancestral, os brancos, todos nós, brancos, de origem branca, temos a maldição da escravatura, de torturar, de fazer a tortura dos escravos, de homens negros, de pessoas negras. Os negros já vêm com a maldição da escravidão, foram escravizados. Verdade. Isso é uma herança genética. Se pensarmos em determinismo, não podemos mudar isso, mas hoje, graças a Deus, tudo isso foi mudado e somos simplesmente filhos de Deus, não importa a cor, nem a altura, nem o peso. Importa entendermos quem somos. Isso fala de eu abrir mão da maldição e entrei na bênção que é proposta. Quando a Bíblia está falando que nós temos bênçãos através de nós, está falando de escolhas que nós, então, geneticamente podemos transferir através de uma educação e de programas. Aí nós vamos entrar numa outra questão. Programas, somos programados. Programados. Então, nós aqui professamos a mesma fé, nós cremos num Deus vivo, né? E nesse contexto desse credo que nós temos aqui em concordância, nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos dentro de um corpo.
Ok. corruptível, falível, carrega uma Que genética envelhece. que envelhece, né? E para quem não crê, por exemplo, existe a espiritualidade, Uhum. mas não existe a existência ou a crença de que existe um criador transformador que te dá a possibilidade de escolha. E na presciência dele, eu acredito muito na presciência desse Deus criador de todas as coisas. Ele já sabe, para mim, ele já sabe de todas as coisas. Tudo já aconteceu, porque um tempo que é diferente do nosso Cronos, né? Das 24 horas, dos meses Sim, e dias que a gente nem sabe se estão corretos, né? As datas corretas. sim. Nós trabalhamos com outro tipo de calendário. Como colaborar, como ajudar você que atende online, você que atende presencial, os seus pacientes, né? Os seus amigos, né? Acabam se tornando amigos, porque assim nós somos hoje. Sim. Como que você pode me ajudar, nos ajudar, para quem está ouvindo, para aquele amigo, para aquele paciente que não crê em nada? Ótimo. Ótimo. Ok, partimos do pressuposto do Big Bang, uma explosão atômica, uma célula, e que de alguma forma ela se multiplicou no universo multicelular que nos formou, porque nós somos formados, e isso é fantástico. Existe uma comunidade dentro de nós. Existem dentro de nós 50 trilhões, Sibeli, imagina isso, são 50 trilhões de células. É divino. De onde veio tudo isso? Meu E Deus. elas aprenderam, de alguma forma, a se unirem para formarem os tecidos e os tecidos formarem os órgãos. Ok, mas começou então com uma pequena célula, uma ameba. De onde veio esta ameba? De uma explosão? De um Big Bang? O Big Bang trouxe uma ameba. Ok. Então, tirando o pressuposto da teoria sobre criacionismo ou evolucionismo, vamos pensar sobre crença. Então, para tratar com alguém que não crê em nada. Crença. Nosso cérebro, ele foi também formado com um sistema de crença. Inato a nós está a crença. Nós acreditamos o tempo todo em alguma coisa. Eu saí da minha casa hoje, peguei meu carro para dirigir, chovendo muito dentro de Belo Horizonte, Verdade. acreditando que eu dei crédito ao programa, o Reset, dei crédito para estar com você, que por sinal está lindíssimo, o cabelo está maravilhoso. Depois eu vou te falar disso. Sim. Eu dei crédito que daria certo, que nós estaríamos formando opiniões de pessoas para melhorar a qualidade de vida, tanto física como mental, dos seus ouvintes, daqueles que estão participando do seu podcast. Então, nós damos crédito ao que fazemos diariamente. Nós saímos para trabalhar, levantamos e cremos que vai estar tudo bem. Cremos que vai dar certo. Eu entrei no meu carro debaixo da chuva e vim dirigindo, crendo que eu ia chegar aqui sem nenhum acidente, sem nenhum problema. Isso é fé. As pessoas vão ao médico, isso é crença. Isso é crença, porque a fé é diferente da crença. É interessante isso. A crença. As pessoas vão ao médico, elas não entendem o que ele escreve. Ele pega um pedaço de papel e risca um monte de coisa e entrega na mão do espelho. E às vezes nem olha no olho dela, só pergunta o que você sente e escreve várias coisas e entrega um receituário. Aquela pessoa é simplesmente um receituário. E ela chega na farmácia e entrega aquela receita na mão de um farmacêutico que interpreta a letra do Sim. médico. Aham. Hoje, mais modernamente, graças a Deus, estão fazendo isso, né, via computador. Ok, mas a pessoa compra aqueles remédios sem saberem de fato o que vai causar no seu organismo, mas o que elas deram crédito à palavra do médico. Isso é crença. Entendi. Isso é crença. E o nosso cérebro foi formado com um sistema pronto para ter crenças. Nós cremos, nós damos crédito. Então, quando eu digo para você assim, nós pensamos 60, 70 mil pensamentos por dia, e você acredita, você está exercendo crença em alguma coisa. Então, ou Verdade. seja, todos nós temos
crenças. E o maior problema que existe não é na crença, ou seja, o que você crê ou não. A grande questão é o que cremos molda a nossa vida, o nosso estilo de vida. Todos nós temos programas de crenças e esses programas moldam o nosso destino, a nossa vida, a nossa trajetória de vida. Molda para o bem ou molda para o mal? Molda para estar num estado depressivo contínuo ou molda para acreditar que eu posso sair e reescrever a minha história, a nossa história de vida? Que é o tema de hoje, inclusive. Sim, que é o nosso tema. Então, temos crença. Não importa falar, então eu não creio num Deus. Ok. Não, mas você crê em alguma coisa. É verdade. Porque temos crenças. Verdade. Eu não tinha parado para pensar sobre o significado mesmo de crença e fé. Porque para mim, quando eu digo eu creio, eu tenho a crença de que, né, a minha fé atua nesse credo. A fé é o exercício. Mas são bem distintos. A fé é o exercício do que eu creio. É verdade. Eu creio que eu vou ir ao médico e ele vai diagnosticar a doença. Claro. A fé é o exercício de realizar aquilo que ele está mandando eu fazer. Uau, isso mudou tudo. Mudou tudo para mim, porque é conceitual, né? E esse conceito do crer e de ter a fé antes para mim era uma coisa só, mas agora eu compreendi até com relação aos atendimentos e as pessoas que me buscam, né, para falar, Cibele, você tem tanta fé, você é uma mulher que crê em Deus, porque para mim crer em Deus é ter fé na existência dele. Isso aí, né? Algo que eu não posso tocar, mas eu posso sentir. Sim, mas muitas pessoas creem em Deus, mas não exercem fé nele. Isso. As pessoas creem que Jesus, e no nome dele tem cura, Isso. mas não tem fé para viver na cura. Olha, eu queria saber como que a neuroteologia, ela aborda as questões que estão relacionadas ao de mais atual no nosso tempo, né? Que é o estresse, a ansiedade, a depressão, o bem-estar ou não emocional. Eu recebo muitas mensagens, muitos telefonemas de suicidas, pessoas que já querem se suicidar. E, Cibele, como amiga, como pastora, como que a neuroteologia pode colaborar para que seja dada essa instrução imediata para os que não creem também, baseado único e tão somente na neurociência, mas claro, como sou eu que vou dar o aconselhamento, que eu vou acompanhar essa pessoa e acompanho muitos, a palavra tem poder. Ela tem poder. Eu sou uma pessoa que tem muita experiência com o poder da palavra. Sim. Né? Que é o verbo. O verbo é Cristo, o verbo é Jesus. Ele fez todas as coisas pela palavra. Haja, haja. E o ar, né? Que você me disse, aí tudo aqui na minha mente agora está se encaixando como um grande quebra-cabeça. Eu estou aprendendo muito aqui. As perguntas que eu tenho para te fazer, elas são inúmeras, mas a mais importante é com relação ao que está acontecendo com os nossos jovens, até com as nossas crianças. Como que a neuroteologia pode colaborar com os professores, com os médicos, com os psicólogos, terapeutas que não têm ainda esse conhecimento? Como que constrói a neuroteologia em um atendimento seu, por exemplo? Então, nosso cérebro, ou a nossa mente, ela é dividida entre mente consciente e inconsciente. E isso é muito interessante, é uma informação que a gente precisa saber para falar como é que funciona a neuroteologia. Sim. A minha mente consciente é a minha mente criativa.
é onde nós estamos o tempo todo, no tempo e no espaço, percebendo, tendo a percepção das coisas. Agora, entenda isso para você entender o quadro estatístico sobre isso. A nossa mente consciente, ela é a mente que cria as coisas, cria possibilidades, é a mente que sonha em resetar, que sonha de em 2024 vai ser, nós desejamos feliz ano novo para as pessoas, dizendo será o melhor ano da sua vida, um ano de paz. É a mente consciente que faz isso. Sim. A questão é que nós temos também uma mente inconsciente, que é o nosso banco de dados. A nossa mente inconsciente é onde estão inseridos os nossos programas, sim, as nossas crenças. E os programas que foram colocados dentro de nós vêm desde a concepção. Os programas da nossa ancestralidade estão na nossa mente inconsciente. É o banco de dados. Então, aqui dentro da nossa mente inconsciente estão as nossas crenças, os nossos medos, os nossos traumas, os registros de dores desde a concepção. Vou te dar um exemplo disso. Dentro de uma das pesquisas da neuroteologia, uma mulher grávida foi com seu marido fazer um ultrassom. Foi feita uma pesquisa, ok? E o ultrassom estava ali mostrando o movimento, a bebê estava quietinha, é uma menina, já estava grandinha, próximo ao 8º mês, e ela estava tranquila, estava dando para ver todas as imagens, e em meio a isso, vendo as imagens tranquilamente, o marido dá um grito com a esposa, que estava com ultrassom na sua barriga. Quando ela dá um grito, o bebê pula. O ultrassom mostra a imagem, foi gravado. O bebê pula e continua. A mulher grita com ele também, eles estabelecem uma discussão ali, o bebê fica pulando. Eu vi essa matéria. Fica pulando dentro do ventre da sua mãe. Uhum. E eu estou contando isso para dizer o seguinte, que nós temos dados emocionais, dados genéticos, herança genética, que estão guardados na nossa mente inconsciente. Então, é o nosso banco de dados. Acontece que a mente inconsciente, ela detém 95% de quem somos. O nosso verdadeiro eu está dentro da nossa mente inconsciente. Nossa mente consciente está aqui dialogando, conversando, pensando, raciocinando, mas a nossa mente inconsciente, quando não vigiamos na nossa consciência, ela aciona gatilhos, e gatilhos são programas que estão dentro dela. A nossa mente inconsciente não tem emoções. A consciente tem. É no consciente que eu sinto amor, raiva, alegria, tristeza, choro, sorrio, na mente consciente. A inconsciente só libera os programas de tristeza, de dor, de amargura. Quando que acontece isso? Quando a gente para de vigiar ou de prestar atenção na nossa consciência. Nosso universo, nossa vida está de fato dentro da nossa mente inconsciente. Então nós somos programados, existem programas. Lembra das crenças? Lembro. O problema na nossa vida não é a nossa genética. As grandes questões da nossa vida não é a nossa genética. Também por pesquisa recente foi provado que o câncer não é hereditário. O câncer não é genético. O câncer tem a ver muito mais com uma introdução invasiva do ambiente externo para o ambiente interno, que são as nossas emoções, as dores que já temos gravadas, programadas desde a nossa infância. Uhum. Os nossos jovens estão hoje desnorteados da vida por causa dos programas que foram passados. Uhum. Famílias desfaceladas, mães que não têm tempo para estarem com seus filhos, pais ausentes, e a base da nossa personalidade é a presença pai e mãe. O nosso corpo fala sobre isso. Dentro do corpo humano, o osso representa a função materna, o músculo representa a função paterna, porque o osso dá estrutura e o músculo dá movimento. Mãe estrutura uma família, função materna. Pai dá movimento, põe a casa para funcionar, a família para funcionar. Quando isso é disfuncional dentro de uma casa, de uma família, e o modelo que estamos vivendo hoje familiar, que a família está se desfacelando, então os jovens se tornam improdutivos, se tornam inseguros, ansiosos, e nunca vimos um período tecnológico tão avançado em toda a história da humanidade, mas com tanto atraso emocional, tão dependentes de ansiolíticos como estamos vivendo. Verdade. Crianças, jovens, fora os adultos, é claro, né? Então nós temos uma história escrita no nosso inconsciente.
e que o tempo todo está jogando para fora as dores, os programas, por isso que os nossos pensamentos contínuos são repetitivos. Sibeli, nós estamos criando hoje a mesma pessoa que fomos ontem, que fomos anteontem, porque nós pensamos as mesmas coisas, 80%, 85% do que pensamos hoje é a mesma coisa do que pensamos ontem. Estamos criando, recriando a mesma realidade. Sabe algo muito interessante que você me disse nos nossos momentos, né? É que a mente, isso ficou muito marcado na minha mente e no meu coração. E eu tenho prestado muita atenção nos meus pensamentos, na formatação de tudo o que eu vejo, de tudo que Deus cria em mim, né? Mas como a mente, explica para quem ainda nunca ouviu ou já ouviu e vai ter uma explicação melhor, por que a mente mente? Nós temos um lapso de memória contínuo. Olha que interessante. Nós recebemos, o nosso inconsciente ou subconsciente Sim. recebe 20 milhões de estímulos por segundo. O nosso inconsciente percebe 20 milhões de estímulos externos. Meu Deus. Inconsciente. O inconsciente é a nossa mente programada, é o nosso sistema de crenças que foi programado pela nossa família, pelos pais, pela educação, pela religião, pela sociedade em que vivemos. Os programas que são colocados dentro de nós é como uma memória de um computador. Ok, esse inconsciente, ele percebe 20 milhões de estímulos por segundo. Contra versus 40 estímulos por segundo que a mente consciente percebe. Olha a grande diferença. Meu Deus. A nossa mente consciente só consegue perceber 40 estímulos por segundo, enquanto o nosso inconsciente, que é programado, percebe 20 milhões de estímulos por segundo. E isso faz, então, com que a gente ande muito mais no modo programado do que consciente. Então, como que a mente mente para mim? Bom, vamos pensar na questão de direção de um veículo, tá bom? Quando você entrou na autoescola, Sim. no primeiro dia, até você pensar assim, mão no volante, 2 pés para 3 pedais, tem que olhar o retrovisor central e 2 laterais, tem que prestar atenção no trânsito, é muita informação. A mente consciente pensa assim, eu não vou dar conta disso, eu tenho que olhar velocidade, fazer controle de embreagem, tem que colocar cinto de segurança. O primeiro dia de autoescola, a mente consciente pensa, não vou dar conta, eu não vou conseguir, é muita informação, 40 estímulos por segundo. Na mente consciente, eu não vou dar conta. Acontece que você passou porque você insistiu, e a nossa mente consciente é aquela que cria, eu vou insistir, eu vou dar conta, e você tirou. Ok, quando você está hoje dirigindo o seu carro, Sibeli, você está com alguém do seu lado, você está conversando, você está olhando, às vezes olha para olhar a roupa que ela está vestindo, o cabelo como está, que eu já falei que o seu está maravilhoso, você tem que me contar o seu Obrigada, segredo. depois eu conto sobre isso. Mas você olha, você está conversando o tempo todo, você simplesmente colocou o cinto, deu partida, foi embora, está caminhando e de repente você dá conta que você já está no meio de um trânsito muito grande e não se deu conta conscientemente como você chegou naquele lugar. Sim. Porque você está conversando ou está pensando em muitas coisas. Sim. E como é que você conseguiu chegar? Conscientemente você não percebe como você chegou naquele trânsito tão pesado. Quem estava dirigindo se não é a sua mente consciente? Porque é com a consciência que eu tomo decisões. Assim pensamos. Certo. Por isso que a mente mente. Nós pensamos que nós estamos tomando decisão, nosso córtex pré-frontal é o local aqui onde tomamos, é responsável pela nossa tomada de decisão, e nós pensamos que estamos tomando decisão o tempo todo com a nossa mente consciente. Por isso que a mente mente. Como que conscientemente eu não sei como eu cheguei naquele lugar? Quem está na direção? O inconsciente. O programa foi colocado lá dentro. Você aprendeu a dirigir, você programou para colocar o cinto, você programou para olhar nos retrovisores, você programou para olhar a velocidade e também para estar atenta ao fluxo do trânsito. Está programado. Quem está na direção? O inconsciente. Como são programas, os programas de derrotismo, que foram também colocados por uma experiência passada, estão plantados dentro. Como estão plantados dentro,
Eu estou aqui pensando positivo, 2024 vai ser maravilhoso. Eu já comecei pensando, vou fazer um ano, uma leitura anual da Bíblia. Sim. Vou estabelecer planos de conquista, mas vai chegando março e abril, os planos vão sendo reduzidos, porque a mente inconsciente, ela sabota a minha mente consciente, porque eu não vigio aqui e não estabeleço consistência, perseverança para lutar por algo. Meu Então, Deus. ela mente jogando planos de sabotagem, planos de derrotismo, planos de que você é incapaz de executar aquela tarefa. Olha, já mudei a minha mente. Houve um reset nesse podcast com relação à minha mente. Eu quero aqui agradecer algumas pessoas e empresas que estão colaborando para que esse reset volte. Eu vou contar uma breve história. Eu iniciei o Reset Podcast há um tempo atrás e nós tivemos um grande problema com o áudio. Então, todas as gravações foram feitas, entrevistas fantásticas com pessoas incríveis, histórias mega inspiradoras. E quando eu vi, não tinha um áudio. Então, eu fiquei muito triste com isso, desanimei de fazer. Sim. Eu tive que mudar a minha mente, né? Pedir a Deus uma mudança de crer que eu estava no caminho certo. Eu cheguei até a duvidar que não era para mim. Mas o Senhor me puxou a orelha e me trouxe novamente. Eu queria até que colocasse a logomarca aí para mim do Reset Podcast. Olha essa imagem, que coisa linda. Ela tem um grande significado para mim. Sim. É uma mente, uma mudança de mente, metanoia, né? E por trás disso tem a criação, o Criador para mim, sabe? Trazendo todas as informações, todos os conceitos, trazendo vida para as pessoas. E para mim, a fé também ela vem pelo ouvir. E o podcast ele é muito mais do que um fone. A gente nem está usando um fone aqui, né? Mas no silêncio, esse silêncio, sabe? Que muitas vezes a gente precisa de tapar os nossos ouvidos para tudo ao nosso redor. Essa logomarca desenvolvida pelo Eduardo Santos, que é um grande publicitário, ele me deu de presente essa logomarca, que significou muito para mim. Então, eu quero te mandar um beijo, viu, Du? Parabéns pelo seu trabalho, que o Senhor te prospere abundantemente e seja com você aí em Goiânia, quiçá para o mundo daqui a pouquinho, né? Mas eu tenho alguns colaboradores, você disse que eu tô linda. Maravilhosa. Eu até postei nos stories a Cibele do antes e a Cibele para o podcast, né? Porque houve uma transformação mental, emocional e física, né? O cuidado da Luciana Prats, um beijo para você também, da Prats Coifera ali na Silva Lobo, me cuidaram com muito carinho. Eu quero te levar lá para você conhecer o trabalho dela. Vamos Tem sim. uma surpresa maravilhosa para você, da minha amiga Keila. Ela é dona de uma sorveteria, Alanis Ice Cream. Delícia, olha ali. Olha aqui, que ó. delícia. Olha que bonitinho. Não, essa parte eu já amei. Não, as plaquinhas aqui, eu vou te falar. Gratidão, gente, como sonhe eu grande, gosto. voe alto, ame muito. Keilinha, querida, ó, um beijão para você também. Quer tomar um sorvete maravilhoso? Delícia. Que delícia. Olha aqui, que bonitinho. Deus é bom o tempo todo. Ore, espere, confie. Gratidão, minha querida, parceira, amada. Tem também a Júlia Vespoli, que é da Beleza Diária, o bebê. Linda, por Linda, sinal. maravilhosa. E por sinal, minha filha, né? Como diz meu marido, o fruto não cai longe do pé. Júlia, parabéns pelo seu trabalho. Estou aqui praticando todos as massagens, exercícios que você, filha, tem me ensinado com muita Tá precisando me sabedoria. ensinar. Ela é fenomenal, viu? Será que eu estou esquecendo de alguém? A BD, o sorvete, ice cream, o Eduardo Santos, minha amiga querida, RVL, Leandro, que me proporcionou como primícia esse primeiro dia do Reset Podcast. Sou muito grata a você, viu? Meus amigos intercessores, meu marido, meus filhos, todo mundo super ligado. Eu peço que vocês divulguem, porque essa informação sobre a neuroteologia é um assunto muito pertinente, muito atual, que nós podemos sim, com este conhecimento trazido pela doutora Ana Beatriz Heringer,
Pode trazer. Tô ali recebendo o sinal. Você pode vir com o sorvete? Ah, Claro que pode. Ai, que delícia. ai, que delícia. Ai, meu Deus, eu precisando de emagrecer Ai, um meu Deus, pouco. eu já tenho que ir lá para Vem a conhecê-la. Keila, olha que maravilha, Keila gente. da Ah, Alanis. fala sério, olha Nossa, que eu tenho que ir lá para delícia. conhecer muito, viu? Isso tá Sorvete, maravilhoso. não tem gordura saturada. Olha que Ai, delícia. delicioso. Delicioso. A gente pode ir comendo aqui tranquilamente, né? Claro. Passa as logos para mim, por gentileza, para eu não esquecer de ninguém, né? Não posso. Hum. Uhum. Hum, que Uhum. Enquanto eu delícia. vou comendo, uhum. Minha convidada saboreando. Olha que delícia. Delícia. Maravilhoso. Hum. Uhum. Uhum. A gente pode parar de falar um pouquinho. Andréia, meu amor, olha, semijoias maravilhosas. Ela que me Beijo adorna. também, Ela que me Andréia. adorna, tá? Tô precisando ver o ateliê dela. Eu vou ministrar os louvores nas igrejas, ela que me adorna. Ela é uma Andréia é designer maravilhosa. maravilhosa, nossa amiga, né? É. E tá aí, um beijão pra você. Manda um beijo pra ela. Beijo, Andréia. Tô precisando conhecer seu ateliê, hein? Porque as suas obras de arte são maravilhosas. Tem mais? Pra eu não me esquecer de ninguém. A própria, fantástica. Eu amei essa logo sua, fantástica. Isso é minha filha, Esther, Uau. A Esther também. faz o quê? Marketing digital. Ela é Uau. programadora. Aí. Eu queria que você deixasse claro, porque eu sei que você está lançando aí um desafio de 31 dias, não é isso? Isso. Para uma mudança comportamental. Como é que é isso? Então, vamos entender essa questão. Nós começamos com a neuroteologia, que é um braço da neurociência. Sim. Uma das grandes coisas do nosso cérebro que é fantástico é a neuroplasticidade. O Uhum. nosso cérebro é plastificável. Ele é móvel, ele é moldável. Uhum. Lembra, eu comecei falando sobre os programas, e os programas que nós são implantados dentro de nós moldam as nossas crenças, e a nossa crença dita como vai ser a nossa vida. Então, isso sim parece um determinismo, mas graças à neuroplasticidade, que é a ciência de plastificar o cérebro, de moldar, remoldar o cérebro, nós podemos mudar as nossas crenças, podemos remodelar o nosso cérebro. Então, nós podemos, como num computador, resetar alguns aplicativos, alguns programas, e podemos desprogramá-los e programar novos programas dentro do nosso cérebro. Isso é possível por causa da neuroplasticidade. A pesquisa de Newberg, ele disse o seguinte: ele concluiu que orar faz muito bem para o cérebro, meditar faz muito bem para o cérebro, que criar um aspecto espiritual na nossa vida, a concepção da existência de um Deus que está no controle de todas as coisas, como a oração, como a meditação, como ouvir da palavra, isso é capaz de remodelar o nosso cérebro, o neuroplasticidade, plastificar o nosso cérebro, mudar o nosso cérebro. Então, nós não somos determinados, através do nosso código genético, nós não estamos determinados a vivermos de uma forma e morrermos desta forma. Nós podemos mudar a nossa história. Por isso eu falei, vamos falar sobre reescreva a sua história. Eu criei um programa, um desafio de 31 dias. Uau! Por que 31 dias? É um desafio de perseverança. Vamos pensar na academia. Eu fui essa semana na academia com Esther, minha filha, como muito tempo eu não vou, tô com o corpo todo doendo. Nós vamos um dia, vamos 2 dias e dói muito, porque o corpo não está adaptado. Nós temos que machucar o músculo para que haja mudança. Mas vamos perseverando. Na perseverança, os músculos vão se adaptando e a forma do corpo também, gerando saúde, bem-estar, enfim, tantos benefícios da academia. O nosso cérebro tem a mesma capacidade do nosso músculo, que é de readequação, readaptação. Nós podemos mudar. Então, eu estou lançando um desafio, Cibele, de 31 dias para reescrever a sua história. Um desafio de 31 dias, onde todos os dias, através de uma plataforma, eu vou estar mandando uma atividade, é claro, com áudio explicativo, vídeo explicativo, mas tarefas com desafios para que você possa neuroplastificar o seu cérebro, possa remodelar o seu cérebro, desprogramar programas
de derrota, programas de doença, programas de tristeza, de depressão, de ansiedade, para uma nova programação de bem-estar físico, mental, emocional, de uma forma muito especial. Amém. Porque precisamos cuidar da nossa mente. Sim. Sibeli, nós temos 100 bilhões de neurônios dentro do nosso cérebro trabalhando a nosso favor. Que 100 maravilha. bilhões. Estão dizendo aí que já foi computado 100 bilhões de planetas que nem foram descobertos ainda. Sim. Mas isso nós estamos falando do universo, das galáxias. Agora, dentro de você, dentro do meu cérebro, já existe um universo que se une para nos fazer bem, para nos tratar bem. O nosso cérebro foi formado para gostar do belo, do prazer, da alegria de viver. A questão é que os programas que foram colocados no nosso inconsciente deformaram essa origem. O que eu estou tentando propor, eu estou propondo, na verdade, são 31 dias de um exercício neuroplastificável. Um desafio para reescrever a história em 2024. Um desafio para fazer com que esses programas de que o que não deu certo em 2023 não se repita em 2024. Sim. Mas que você consiga sim. Eu não gosto muito da palavra superação, porque eu não creio em superação, eu creio em milagres. E que você viva e construa na sua própria história milagres e milagres um após o outro. Então, eu estou lançando as bases de um desafio, 31 dias consecutivos, para reescrever a sua história, reescrever para combater a ansiedade, o estresse, o mal-estar e viver a vida proposta por Jesus. Jesus propôs uma vida e ele disse: eu vim aqui na terra com uma proposta. Eu vim para te dar vida e vida em plenitude, vida abundante, uma vida plena no espírito, na alma, nas suas emoções, nos seus pensamentos. Você pode mudar a sua rota de pensamento. Quanto mais você pensa, mais você corre. Você está gastando muita energia. Pode, então, pensar de uma forma saudável e correr de uma forma construtiva. Vai ajudar o seu coração também. Amém, querida. Então, deixa aí seu contato, seu telefone, seu Insta. Eu vou colocar isso também nos stories, mas eu quero que você faça esse convite para todos que já estão ouvindo, todos que verão, possam ter a possibilidade, como eu, de reescrever a sua história. Então, doutora Ana Beatriz Heringer, reescreva a sua história. É tempo, é já, chegou a hora. Não temos mais tempo a perder. Vamos lá? Então, deixa aí, querida, uma mensagem de fé, de esperança. E nós vamos encerrar com muita alegria. Eu te agradeço muitíssimo. Aprendi, quero aprender muito mais. E eu estou nesse programa aí de 31 dias. Obrigada. Como fazer? Então, antes de eu falar como fazer, deixa eu dizer sobre 2024. Nós andamos por profecias. E existem muitas profecias. Muitos estudiosos estão entendendo pelos quadros que o mundo está acontecendo, que está colapsando, há um problema na energia, há um problema no meio ambiente, aquecimento global. Então, existe um prognóstico aí para algumas dificuldades que vamos enfrentar em 2024. Foi lançado em dezembro de 2023 um filme chamado Um Mundo Depois de Nós. Eu vi. Eu creio, aliás, no grupo da Confraria de Profetas eu vou pedir para assistir esse filme e vamos fazer uma videoconferência para comentar sobre. Aquele filme, todos os filmes, a gente tem que entender isso, todos os filmes de Hollywood não são entretenimento. Os filmes que Hollywood lançam são as bases de algo preditiva, é uma linguagem preditiva. Eles estão já predizendo alguma coisa que está para acontecer, por acontecer. Por isso, por entender que algumas coisas estão acontecendo, vai haver um grande reset. Sim, estão falando sobre isso, de um apagão cibernético para resetar as informações e reiniciar de acordo com aquilo que alguns poucos, mas que controlam o mundo, querem fazer. E eles estão prevendo que isso pode acontecer em meados deste ano de 2024 para 2025. Por causa disso, nós precisamos andar na frente, porque os filhos de Deus são mais inteligentes. Bem mais. E não devemos ter medo de coisa alguma, porque Deus nos avisou sobre o tempo que estaríamos vivendo. Tudo está escrito. Deus, nenhum episódio está nos pegando de surpresa. Tudo está escrito. Então não temos o que temer. Precisamos nos
reprogramar para vivermos neste tempo com a mente de Cristo Jesus. Amém, O querida. nosso reset é termos a mente de Cristo, uma mente saudável, uma mente vitoriosa, uma mente vencedora, aquele que vence a dor. Essa é a mente de Cristo. Isso. Aprender a vencer a dor. Vencer a dor. Então, o que nós vamos fazer é resetar, reescrever a nossa história para que, independente do que aconteça fora de nós, lembra da epigenética que eu comentei por alto, nós podemos, através do meio ambiente que está fora do nosso mundo interno, através do externo, modificar o nosso interno, mudar até mesmo a nossa genética, não o seu código genético, não a sua estrutura genética. Então, o que nós vamos fazer é reescrever, resetar a nossa maneira, quebrar alguns paradigmas, transformar alguns paradigmas para nos preparar para o reset que Cristo Jesus tem na nossa vida. Não que uns poucos que querem mandar no mundo estão fazendo, mas a história que Jesus escreveu para nós. E essa história é de sucesso, ela é de paz, ela é de alegria, ela é de saúde, ela é de cura, de grandes e extraordinários milagres. Então, meu telefone, vocês podem acessar para maiores informações, 31 99 159 1750. Repetindo, 31 99 159 1750. Meu Instagram está para PRA mesmo, para sigla de pastora, para Sim. Ana Beatriz. Fácil de achar, né? Underline. Você vai me encontrar lá no Instagram. Muito fácil de encontrar. E eu vou, no decorrer do tempo, estar dando mais informações. Nós estamos criando a plataforma para termos atendimento e esses encontros online para esse grande momento de reescrever a história. Amém. Eu estarei também informando os seguidores sobre essa plataforma. Nós vamos criar um evento aí, vocês vão ficar sabendo, com a doutora Ana. E eu quero aqui encerrar com uma canção em homenagem ao meu amigo, Léo, marido da Andréia. Ele perguntou ontem para mim, Cibele, pastora? Ele brinca muito comigo, pastora, você vai cantar? Em sua homenagem, Léo, eu vou cantar sim, para finalizar esse podcast com a doutora Ana. E eu tenho certeza que uma nova história o Senhor tem pra gente, viu? E ela fala assim: uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei da tua boca, te abençoarei. Obrigada. Obrigada, minha linda. Obrigada, Deus te Cibele. abençoe. Deus abençoe vocês. Obrigado e reescreva a sua história. Amém. Reescreva a sua história. Amém. Deus tem o melhor para você num novo tempo. Amém, querida. Obrigada, viu? Agora o nosso sorvete. Ô, delícia. Delícia mesmo. Maravilhoso. Que delícia.